Dedicação Delta, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente dá início agora à nossa maratona de questões da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, visando revisar contigo uma grande quantidade de temas na disciplina de Criminologia. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado no meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sou professor de Direito Penal, Criminologia, Processo e várias outras disciplinas, doutorando e mestre em Direito Penal e autor de um monte de livros e um monte de textos e um monte de coisa. Veja você o seguinte, nós vamos começar agora a nossa disciplina de Criminologia e na Fundação Getúlio Vargas essa matéria tem algumas particularidades que eu inclusive gosto bastante, algumas outras que eu não gosto muito, acho que a FGV trabalha mal alguns temas, acho que ela trabalha bem alguns outros, mas mal uma meia dúzia. Então eu gostaria de trabalhar contigo aqui todas as possibilidades que essa banca vem cobrando em prova. Nós vamos seguir a seguinte metodologia, eu preparei algumas questões, mais de 10, e nós vamos passar desde os momentos iniciais da criminologia até as tendências mais atuais, de modo que, resolvendo as questões da banca, nós conseguiremos fazer aqui uma aula de conteúdo denso, teórico também, sobre a criminologia, de modo que você consiga revisar não só as questões, percebendo, portanto, como a Fundação Getúlio Vargas vem cobrando a disciplina de criminologia nos concursos, mas revisar o próprio conteúdo da matéria, partindo mais ou menos aí do início do edital que a FGV costuma empregar na maioria dos concursos, é a média, muita coisa se repete, até os temas mais fundamentais. Temos aí aproximadamente 1 hora para tocarmos esse bonde e com certeza conseguiremos fazer um bom trabalho. Você perceberá que eu trouxe aqui algumas questões fora da carreira de delegado de polícia, todas da FGV, mas uma ou outra, não são muitas não, a maioria delegado de polícia, a maioria avassaladora, mas uma ou outra fora da carreira, tem uma ali de juiz federal, tem uma outra de defensor público, feitas pela FGV. Por que eu faço isso? Porque essa banca repete questões em todos os concursos, inclusive de outras carreiras. A gente percebeu isso, por exemplo, na prova de delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, que repetiu algumas questões muito semelhantes, algumas provas de guardas municipais que a FGV já elaborara, repetiu também questões semelhantes a algumas provas de magistratura que essa mesma banca confeccionou, de modo que não há prejuízo absolutamente nenhum ao teu estudo, hora ou outra, olhar para uma questão de outras carreiras da mesma banca, da mesma disciplina, muito pelo contrário, e a gente vai perceber que você vai se ligar imediatamente que elas têm a mesma estrutura, o mesmo ideal, a mesma ideia, a mesma cobrança, o mesmo nível de dificuldade, certo? Então comecemos com criminologia na nossa maratona aqui no Dedicação Delta. Deixa eu te dar a nossa primeira questão, começaremos com uma do último concurso para delegado de Polícia Civil da Fundação Getúlio Vargas, que foi delegado de Santa Catarina, agora no ano 2024. Diz a questão o seguinte: na segunda metade do século XIX, o jurista alemão Franz von Liszt desenvolve a chamada ciência total do direito penal, ou ciência conjunta do direito penal, e em relação ao tema nós devemos assinalar a afirmativa incorreta. Veja você, Franz von Liszt é um indivíduo absolutamente conhecido, tanto de quem estuda para concurso público quanto do pessoal mais acadêmico, porque se trata do professor de direito penal alemão mais lido do mundo na sua época. Liszt teve uma influência enorme, não só na Europa, mas também nos países da América Latina, e entre nós era provavelmente o professor mais lido de todos no século XIX. Costuma-se, inclusive, atribuir a Franz von Liszt o grosso da dogmática penal no seu nascedouro, embora haja, claro, autores anteriores a ele, como Anselm Feuerbach, que era um criminólogo clássico, como Carrara, na Itália, que era um criminólogo clássico, e que desenvolveram uma dogmática penal anteriormente a von Liszt, mas, no geral, para concursos públicos, a dogmática quase que começa com von Liszt, porque nós o conhecemos muito bem atrelado ao chamado sistema clássico de teoria do delito, que, nos concursos públicos, costuma ser o momento inicial em que as bancas colocam no edital a história da teoria do delito. O plot twist é o seguinte: Liszt era, apesar de um sujeito bastante autoritário, um sujeito muito estudioso, também de toda a questão criminal. Portanto, ele se interessava também por processo e ele se interessava também por criminologia. Num determinado momento ele escreve um pequeno textinho, um pequeno livreto chamado O Programa de Marburgo, e nesse livro ele se propõe a fazer a ciência total do direito penal, discutindo elementos de criminologia, elementos de direito penal e elementos de direito processual penal, fora política criminal.
que ele propunha à época conceituar. Vejamos o que nos diz a questão. Nós temos que marcar aqui a assertiva incorreta e a letra A diz: criminologia política criminal e a dogmática jurídico-penal são saberes que integram a ciência total do direito penal na acepção de von List. Está absolutamente correto. E você nem precisaria conhecer, claro que não precisaria conhecer o programa de Marburgo ou ter lido Franz von List no original para pegar isso aqui da própria questão, né? Olha como o próprio enunciado já te leva a marcar essa assertiva aqui como correta e, portanto, como não gabarito da nossa questão. Pô, ciência total do direito penal, ou ciência conjunta, é uma expressão que você percebe deve aglutinar uma série de temas. Política criminal, dogmática jurídico-penal, processo penal, filosofia da pena, penologia, criminologia e tudo que diz respeito a isso, são saberes que integram esse tronco comum que a criminologia mais modernamente vai circunscrever só ao direito penal, a criminologia e a política criminal, mas é uma coisa muitíssimo mais ampla, também com filosofia da pena, também com penologia e com outras coisas. A ideia básica de List era que seria preciso compreender o que era a política criminal, o que era a criminologia, o que era o direito penal, e cada uma dessas disciplinas, cada um desses saberes, tinha uma função. A função da dogmática jurídico-penal é uma, a função do processo penal é outra, e a função da criminologia mais uma. Mas, na sua ideia, o conceito de ciência total do direito penal integra todas as disciplinas, cada uma com um conceito e cada uma com uma função. B de bravo, a dogmática jurídico-penal é constituída pelo conjunto de normas e princípios referentes às leis penais e processuais penais. Veja como é óbvio, né? Dogmática jurídico-penal, conjunto de normas. Dogmática é discutir o conjunto de normas. Quando Raul Zaffaroni se refere aos vários conceitos e às várias acepções, aos vários sentidos de direito penal, um deles é o sentido relacionado à dogmática penal, que tem uma importantíssima relação com o discurso que os juristas fazem sobre as normas penais. Portanto, a dogmática jurídico-penal advém do conjunto de normas que, como nós sabemos, também congloba princípios e também congloba regras. A letra C também é muito fácil de percebermos, né? A política criminal, diz ela, pressupõe a adoção de políticas públicas em vistas à redução da criminalidade e da violência. Era a ideia de política criminal de Franz von List. Medidas extra-jurídico-penais, medidas políticas que, através do sistema punitivo, reduzissem, aspas, a criminalidade e a violência. Letra D de dragão, a criminologia é uma ciência que se notabiliza por empreender uma análise empírica interdisciplinar sobre a questão criminal, e a letra E meio que inverte a letra D, de modo que letras D e E são, de alguma maneira, incompatíveis entre si na nossa questão. Sempre que você se deparar nas provas da Fundação Getúlio Vargas, eventualmente com essas perguntas mais conceituais, isso aqui é tal coisa, aquilo outro é tal coisa, isto aqui é aquilo, sempre procura duas assertivas que se contradigam, porque isso aqui é muito comum. Olha como D e E não podem conviver harmonicamente. A letra D diz: criminologia é uma ciência que se notabiliza por empreender uma análise empírica. Ok. Aí a letra E diz: a criminologia é uma ciência do campo do dever ser. Se a gente está dizendo que alguma coisa é do dever ser, a gente está falando de um tipo ideal, de uma abstração, de algo que deveria ser, mas não necessariamente é, de algo que deveria acontecer, mas não necessariamente acontece. A palavra empírica, aspas, empírica, é, portanto, incompatível com uma ciência do dever ser. Ou a criminologia é um saber empírico, ou ela é um saber do dever ser. Porque ou a criminologia é um saber sobre a realidade, ou a criminologia é um saber sobre a idealidade. Desse modo, tudo que diga respeito ao ser é um saber sobre o mundo real. Tudo que diga respeito ao dever ser é um saber sobre o mundo ideal. E essa questão é uma questão muito fácil de ser resolvida, ela é uma questão bem básica, aparece em tudo quanto é prova. Nas últimas, por exemplo, tinha questões semelhantes em delegado de Polícia Civil de São Paulo. Na minha prova para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, havia questões muito parecidas com essa aqui. Isso aqui é muito simples. A criminologia, sem sombra de dúvida, é uma ciência que, para usar os termos da assertiva D, se notabiliza por empreender a análise empírica e interdisciplinar sobre a questão criminal. Porque a criminologia visa olhar para o mundo real tal como ele é. Visa olhar, portanto,
para os conflitos criminalizados tal como eles se manifestam no mundo real. Ela quer saber por que alguém cometeu um ato violento, ela quer saber quais os fatores sociais, políticos, econômicos que determinam a um sistema político editar uma lei penal e por aí vai. Portanto, ela olha para o mundo real como ele é. Já o direito penal, que é essa disciplina prescritiva, ele não se interessa pelo mundo como ele é, ele se interessa pelo mundo como ele deve ser. O direito penal não se interessa pelo funcionamento dos mecanismos cerebrais que impelem alguém a matar o outro. Ele se interessa por dizer, se alguém matar o outro, e dane-se o mecanismo social, o mecanismo biológico, aí a pena é de 6 a 12. Portanto, o direito penal se limita a prescrever um juízo de valor sobre um acontecimento do mundo real, sendo assim uma ciência, né? Para aqueles que entendem assim, tem várias críticas a essa ideia de direito penal como ciência, mas você encontra isso na maioria das provas, direito penal como ciência do dever ser. Ele diz, no mundo real ninguém mataria, e se alguém matar, a pena é X. A criminologia, todavia, se interessa pela questão por que alguém matou e por outras semelhantes. Então, letra D está correta. A criminologia é uma ciência que se notabiliza por empreender uma análise empírica e interdisciplinar sobre a questão criminal. Interdisciplinar porque o criminólogo busca auxílio do filósofo, o criminólogo busca auxílio do sociólogo para entender as condições da sociedade em que um determinado crime se manifesta com mais ou com menos frequência. O criminólogo pode se utilizar do médico e do saber da medicina para tentar fazer ali a sua estatística criminal a partir da análise da quantidade de gente que entra no pronto-socorro. O criminólogo pode se valer do delegado de polícia para fazer a estatística policial, para colher dele a experiência. O criminólogo pode se valer também do jurista e por aí vai. Letra D, portanto, está correta, não é o gabarito da nossa questão. E letra E de elefante diz, a criminologia é uma ciência do campo do dever ser, já para aqui, está errado. Criminologia é uma ciência do ser. O direito penal é uma ciência do dever ser. E o resto da questão só sacramenta que ela não presta, né? Ciência do campo do dever ser, voltada à definição das condutas permitidas, das condutas desviantes. Disciplina que define o que é que pode, o que é que não pode fazer, é o direito penal. Está proibido matar, não está proibido matar se for em legítima defesa. Portanto, letra E está incorreta, ela confunde o conceito de criminologia com o conceito de direito penal e, dessa maneira, é o gabarito adequado da nossa questão. Vamos para outra, esta aqui também de delegado de polícia, mas do concurso anterior organizado pela banca. Agora nós saímos de Santa Catarina e vamos lá para o outro extremo do país. Vamos para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Diz assim, dos delitos e das penas é o tratado escrito em 764 por Cesare Beccaria, e é considerado a expressão do pensamento filosófico e político europeu sobre a pena e as ditas ciências penais, o que conhecemos também como movimentos penais ilustrados. Por que movimentos penais ilustrados? Porque tudo isso aqui estava acontecendo dentro do movimento político ali do iluminismo e da ascensão da razão e, portanto, da ilustração. Considerando esse movimento, avalie as afirmativas a seguir. Eu dei uma editada na questão, porque ela tem, além disso aqui, na sua versão original, aquele finalzinho, né, da maioria das questões dessa natureza, que é somente a 1, a 2 estão corretas, somente a 3 e a 4 estão corretas. Eu tirei isso porque senão ia ficar uma bagunça total aqui no nosso slide. Mas nós vamos examinar uma por uma, tal como se fosse isto aqui uma questão de certo e errado, porque a rigor é isso mesmo, né? Se você precisa dizer quais estão certas, só uma ou só a primeira ou a terceira, é uma questão de certo ou errado. Então veja que nós já saímos da primeira questão para esta, dos conceitos básicos de criminologia e das ideias assim, definitórias basilares e para um pouco da história do pensamento criminológico. Diz a primeira assertiva, os movimentos penais ilustrados são responsáveis pela fundação da criminologia enquanto disciplina, e são a base do direito penal moderno. Certo ou errado? Olha, essa assertiva aqui é uma assertiva problemática. Quando a gente começou o nosso trabalho, eu disse a você que nem tudo que a FGV faz em matéria de criminologia nas provas me agrada, porque eu acho que a banca, às vezes, faz uns reducionismos que, como é que eu vou te dizer, tornam questões potencialmente certas em questões potencialmente erradas, ou o contrário.
essa primeira assertiva aqui, ela não é nem totalmente certa e nem totalmente errada. Ela foi dada como errada pela banca e você vai entender o motivo disso, mas eu vou te dar também um certo juízo crítico que permitirá com que você... que permitirá a você raciocinar uma assertiva semelhante se ela aparecer na sua prova. Veja bem, os movimentos penais ilustrados, eles... aqui na nossa questão, estão contextualizados ali no século XVIII. E é isso mesmo, né? Século XVIII, século XIX. O próprio enunciado da questão te diz isso. Os delitos das penas, 764. Beleza. Agora, ele diz assim, pela fundação da criminologia enquanto disciplina. Está certo ou está errado? Num certo sentido está errado, porque a fundação da criminologia enquanto uma disciplina científica ou com pretensões de cientificidade não advém do século XVIII, mas lá do meio do século XIX para a frente. Enquanto esse movimento ilustrado está no século XVIII e no iniciozinho do XIX. A ideia de uma criminologia como disciplina científica vem do meio do século XIX para frente. E vem do meio do século XIX para frente, porque é naquele momento que surge o positivismo criminológico, com o que eu gosto de chamar, que era o do trio do inferno, Lombroso, Ferri e Garófalo. Os três piores positivistas de todos os tempos. Eles tiveram muitos deméritos, não à toa chamam eles de o trio do inferno, mas tiveram ali também alguns méritos, não se pode negar. O mérito fundamental da escola positiva, ou dos positivistas, foi tentar oferecer uma metodologia científica própria para a criminologia, que era uma metodologia emprestada da frenologia, da antropologia, da medicina, da biologia e de ciências semelhantes. Então, a maioria dos manuais, a maioria das sinopses e por aí vai, tende a dizer que a fundação da criminologia enquanto disciplina científica advém do meio do século XIX para frente. Nesse sentido, foi que a assertiva 1 aqui da nossa questão foi dada como errada pela banca. Por que eu te digo, porém, que essa aqui não é uma boa assertiva e ela mais ou menos está certa também? Porque, veja, uma coisa é nós dizermos que a disciplina vira uma criminologia científica no século... que a criminologia vira uma disciplina científica, ou que ela se funda como uma disciplina científica no século XIX. Tá certo. Outra coisa é dizer que a criminologia, enquanto disciplina, de maneira geral, só vem lá na frente, porque o próprio enunciado da questão te diz ali, né, em 764, dos delitos e das penas, já ilustrava um pouco da ideia criminológica que estava circulando. Nós tínhamos Carrara, Feuerbach e outros, no que Ferri, lá no século XIX, chamará de criminologia clássica, que a própria Fundação Getúlio Vargas cobra como um momento da história do pensamento criminológico. Então, num certo sentido, pode-se dizer que a criminologia enquanto disciplina começa antes dos positivistas, com os clássicos ali no século XVIII e início do século XIX. Mas o fato é que a criminologia enquanto disciplina científica advém do meio do século XIX para frente, e é isso que na maioria das vezes as bancas tendem a considerar. Foi isso o que a FGV considerou aqui. Portanto, assertiva 1, os movimentos penais ilustrados são responsáveis pela fundação da criminologia enquanto disciplina. Errado, são os movimentos positivistas do século XIX, do meio do século XIX, portanto 1800 e quase 50 até daí para frente. A assertiva 1 está errada, portanto. 2. As origens iluministas da criminologia encontram-se justamente na ascensão do racionalismo como forma de se opor ao utilitarismo das relações sociais feudais. Veja que coisa estranha, né? As origens iluministas da criminologia. Para aqui. Num certo sentido, é possível falar de origens iluministas da criminologia? Sim, porque o próprio enunciado está falando, né? Em 1764, os delitos das penas, beleza. Mas aí a assertiva 1 já diz que a criminologia não tem origens iluministas. Então a FGV faz esses reducionismos assim que a mim me são muito problemáticos. Mas beleza. As origens iluministas da criminologia encontram-se justamente na ascensão do racionalismo. Tá certo, né? Iluminismo, razão, todo homem é dotado de racionalidade, de livre-arbítrio, de capacidade ideal para avaliar o seu contexto, para tomar decisões, para escolher entre o bem e o mal, para decidir soberanamente entre praticar ou não praticar um delito. Portanto, essa é a ideia do raciocínio. Todo homem entende, assim como qualquer outro, as consequências das suas próprias decisões. Então, a criminologia
clássica está para o iluminismo, assim como o livre-arbítrio e a tomada de decisão está para a teoria do direito penal, da criminologia da pena. Beleza, mas aí o finalzinho da assertiva já nos coloca problemas. Como forma de se opor ao utilitarismo das relações sociais feudais. A criminologia clássica tinha uma outra intenção aqui, que era uma intenção meio contenedora, meio redutora do poder absoluto das monarquias. Quando Beccaria escreve dos delitos e das penas e produz aquela célebre frase, né, que é: olha, mais importante do que a gravidade da punição é a certeza da pena, Beccaria não estava preocupado em fazer um juízo determinista criminológico, porque Beccaria era um garoto de 23 anos nessa época e de nada entendia sobre criminologia, absolutamente nada. Com o que Beccaria estava preocupado? Com a contenção do poder político absoluto dos estados monarquistas. O que ele estava dizendo é: olha, peraí, cara, não precisa cortar a cabeça, não precisa torturar, não precisa jogar no calabouço eternamente, não precisa destruir o corpo do indivíduo, assim como aquele caso clássico de crime de lesa majestade que nós lemos no início de Vigiar e Punir, do Foucault. Então, quando Beccaria diz mais importante do que a gravidade da punição é a certeza da pena, ele está querendo dizer o seguinte: calma, poder punitivo absoluto, dá uma moderada aí, dá uma proporcionalizada, dá uma razoabilizada nisso. Isso é um intento de racionalizar o poder punitivo absoluto e, portanto, de propor uma concepção filosófica penal mais humana, mais pautada no ideário político-filosófico que estava surgindo, que era um ideal mais humanista. Isso não tinha a ver necessariamente com vincular a criminologia ao utilitarismo das relações sociais feudais. De modo que, se a assertiva 2 está incorreta, vamos ver a assertiva 3. E aí olha como aquilo que eu acabei de te dizer na outra questão faz todo sentido, né? Procura sempre na FGV questões assertivas que eventualmente se contradigam. Olha a 3. Embora os fundamentos filosóficos das funções atribuídas à pena sejam historicamente anteriores, a sistematização de uma teoria da pena no século XVIII está associada à limitação do poder punitivo do Estado. Pois é, exatamente o que eu te falei, né? A assertiva 2 diz: não, a fundamentação do pensamento penal está atrelada à crítica da relação social feudal. A 3 diz: não, está atrelada à limitação do poder punitivo. Então, geralmente, a FGV em criminologia nos coloca essa sinuca. Uma assertiva, se tiver certa, a outra não pode estar. E se a outra tiver, a primeira é que se deve proscrever. Vamos examinar em detalhes. Embora os fundamentos filosóficos das funções atribuídas à pena sejam historicamente anteriores, pausa aqui, isso é verdade? No século XVIII e no século XIX, as teorias da pena foram sistematizadas, sobretudo ali em 1832, já no século XIX, com um livrinho chamado A Teoria da Advertência. Eu quase tenho ele aqui na minha mão para te mostrar, inclusive. Deixa eu ver se ele está aqui perto de mim para você vê-lo. Não está, uma pena. Deve estar em algum outro canto. Mas chama-se A Teoria da Advertência. É de 1832, de um penalista alemão chamado Anton Bauer, que sistematizou todas as teorias da pena. Teoria absoluta, teoria relativa. Ele pegou tudo que vinha sendo discutido antes dele e sistematizou nesse modelito que a gente inclusive conhece bem hoje, né? Teoria absoluta da pena é aquela que justifica o punir com os olhos para o passado, dizendo a pena tem que cumprir uma função só de justiça, ela esgota a sua legitimidade nela mesma, não tem nenhuma função transcendente à pena. E as teorias relativas são as teorias utilitárias de prevenção, a pena tem que cumprir uma função transcendente a ela, que é uma função preventiva de delitos. No século XVIII isso começa já a ser discutido com Carrara e outros, mas muito antes disso já existem teorias da pena assim de milhão. Se a gente voltar para a Grécia Antiga, nós já encontramos todas as teorias da pena desenhadas. Em Delfos, por exemplo, o primitivo sistema de justiçamento privado é essencialmente retributivista. Você tem que vingar a ofensa sofrida com uma condição de respeitabilidade social. Ali no período helênico da Grécia, começa a ter o surgimento de uma teoria preventiva e utilitária. Então, Platão, por exemplo, escreve aquele famoso diálogo Protágoras, dizendo quem pune não. Eu quase lembro essa frase de cabeça.
Platão diz: quem pune, pune não em vista do que aconteceu, porque o que está feito, está feito. Pune em vistas do futuro para evitar que o mal aconteça. Isso é uma teoria preventiva, né? E ali por volta do século IV, século V, se não me engano, antes de Cristo, nós vamos encontrar num orador grego chamado Lísias um pequeno texto chamado Contra os Mercadores de Grãos, em que o sujeito está fazendo um discurso perante um júri. Ele diz assim para o júri: senhores, é preciso puni-los não somente em vista do que fizeram, ou seja, não somente em vista do que fizeram, mas também em vista do que fizeram, mas também, dizer, em vista do que podem fazer. Então, a teoria mista, né? Que hoje a gente chama, a partir da década de 70 na Alemanha, com Adolf Merkel e tal, como as modernas tendências do direito penal em teoria da pena, que são essas teorias combinatórias da pena. Moral da história, sim, assertiva aqui quando ela diz, olha, cadê? Embora os fundamentos filosóficos das funções atribuídas à pena sejam historicamente anteriores, sim, certamente são historicamente anteriores. E cada proposta dessa, né, punir em vista do passado, punir em vista do futuro, tinha uma fundamentação filosófica distinta, uma metafísica, outra histórica, outra social, mas isso aqui já não nos interessa. A sistematização de uma teoria da pena no século XVIII está associada à limitação do poder punitivo do Estado. Está corretíssimo, nós encontramos isso na própria frase que inaugura o enunciado da questão, na própria obra Delitos das Penas, com essa frase: mais importante do que a gravidade das penas é a certeza da punição. Todo o mote da criminologia clássica, que é essa criminologia do século XVIII até o início do século XIX, é uma criminologia de limitação do poder punitivo, seja com Carrara na Itália, seja com Romagnoli na Itália, seja com os outros, ou com Beccaria aqui também e tal, seja com os outros autores dessa linha. Aí, cadê? A assertiva de número 4 diz o seguinte: a escola clássica italiana, integrante dos movimentos penais ilustrados, foi a única a se aproximar de uma hipótese determinista, pela qual o caráter criminoso do indivíduo é um traço que diferencia dos demais. Isso aqui é um erro, porque a escola clássica italiana, como eu disse a você, é um aglutinado de autores e pensadores do século XVIII e início do século XIX. Essa ideia da hipótese determinística do crime, pela qual o caráter criminoso do indivíduo é um traço que o diferencia dos demais, vem só com os positivistas no século XIX. A nossa próxima questão explica isso melhor. Nós vamos para ela para fazermos essa historinha. Moral da história, só a assertiva 3 está correta. Beleza pura. Polícia Civil de Santa Catarina 2024, FGV também. Delegado de Polícia Civil. No tocante à escola da criminologia, assinale a afirmativa correta. Agora nós, né, vamos vindo nesse progressivo iter de ideias. Letra A. Escola da criminologia positivista tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima? Errado. Letra B. Escola da criminologia clássica tem como objeto de estudo o delito compreendido como ente jurídico? Correto. Escola da criminologia positivista tem como objeto de estudo os processos de criminalização? Não. Escola de criminologia crítica tem como objeto de estudo o delinquente? Mais ou menos. A criminologia radical tem enfoque exclusivamente na pessoa da vítima do delito? Não. Veja você o seguinte, como é que a gente entende essa questão? A partir de um pequeno esforço histórico do pensamento criminológico, que é muito importante para todas as provas, porque cai em absolutamente todos os concursos para delegado de polícia. Veja você. A cada uma das escolas do pensamento criminológico corresponde um específico objeto preferencial de interesse. A criminologia, como uma disciplina com pretensões de cientificidade, pressupõe um objeto, assim como a medicina tem um objeto, assim como o saber policial tem um objeto, como o saber jurídico tem um objeto, como o saber físico da física tem um objeto, o saber da química tem um objeto. Todo saber, toda ciência, toda disciplina com pretensões de cientificidade tem o seu objeto preferencial. E as escolas de criminologia também têm, cada uma delas, o seu objeto preferencial de estudo. Eu disse a você que a criminologia clássica, ou a escola clássica da criminologia, tem um ideário contextualizado no movimento ilustrado, né, da ilustração, no movimento do iluminismo,
O que estava acontecendo naquele momento a nível de filosofia, de compreensão intelectual do mundo? Era o surgimento e a ascensão da razão. Todo homem é dotado de racionalidade. Então, todo homem é capaz de eleger os motivos das suas decisões, de considerar as consequências das suas decisões todas, de valorar adequadamente o mundo no qual se encontra e de tomar decisões livres, sem nenhum tipo de constrangimento. Ou seja, eu sou senhor soberano e absoluto do que eu faço. Não estou constrangido por nenhuma força, não estou determinado por nada, eu decido o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Portanto, o que diferencia os homens é o mau uso dessa razão. Todo mundo é dotado de razão na mesma medida. O que diferencia todos os homens é como uns utilizam essa razão para o bem e como outros utilizam para praticar crime. Só isso. No ponto de vista dos positivistas, lá no século XIX, isso muda. Porque essa galera, quando começa a medicinizar a questão criminal, diz o seguinte, olha, esse papo de que todo mundo tem razão igual é uma falácia, dizem os positivistas. Na realidade, existem homens diferentes dos outros. Então, o que diferencia os homens são fatores inerentes a eles mesmos e não a sua liberdade de decisão. Porque nem todo mundo tem liberdade de decisão. Aí os positivistas no século XIX, da escola positiva, ou da escola positiva, vão dizer assim, olha, tem quem já nasça com a biologia defeituosa, porque herdou um gene defeituoso do seu pai, porque tem uma determinada cor de pele. Isso deu margem para o surgimento de todo tipo de racismo criminológico do mundo. No Brasil, então, pelo amor de Deus. Ou porque tem uma determinada constituição óssea, como dizia Lombroso, porque tem uma determinada cor de pele, ou porque tem uma determinada tendência herdada geneticamente, que é a versão do positivismo biológico. A versão do positivismo sociológico ou sociologicista, para dar um ar assim bem escrachante, porque isso era uma coisa totalmente racista, discriminatória pra caramba e tal, era o seguinte, olha, existem pessoas que já nascem com uma herança ruim, mas é uma herança social. Então, a depender do local, da família, do contexto em que você nasceu, você já está predisposto a ser criminoso. Perceba como esse ponto de vista compara adequadamente clássicos e positivistas. Os clássicos entendem que não existe diferença entre os homens. O que os diferencia é só o uso bom ou mal que eles fazem da escolha. Portanto, o que diferencia eu de você, você de mim, é o ato. O que eu fiz e o que você fez. Para o positivista, o que diferencia um do outro é a constituição biológica ou a herança biológica ou a herança social. Portanto, o que importa para o clássico é o ato e para o positivista é o ator. O que importa para o clássico é o delito, o que importa para o positivista é o delinquente. Entendeu o ponto? Então vamos para a letra A. A escola da criminologia positivista tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima? Não. O criminoso é o objeto de estudo preferencial da escola positivista. Isso é mais complexo. Preciso fazer esse disclaimer aqui, tá? Isso é mais complexo do que parece. Então os positivistas nunca estudaram a vítima? Não, tá errado. Estudaram também as vítimas. Nunca estudaram mecanismo de controle social? Estudaram. Franz von Liszt era um positivista, embora mais atrelado ao direito penal do que à criminologia, mas era também um criminólogo, era um positivista e estudou o controle social. Qual é o ponto aqui? A gente está falando do objeto de estudo preferencial. E eu te disse, né? A FGV tem uma tendência um pouco reducionista das coisas. Então, estes objetos de estudo, que são cobrados em todas as provas, crime, criminoso, controle e vítima, você os precisa atrelar a partir dessa metodologia. Qual é o objeto preferencial de um ou de outro grupo de pensadores? Criminologia positivista atrela preferencialmente o objeto criminoso. Aí a letra B, que é a nossa resposta correta, já diz: escola da criminologia clássica tem como objeto de estudo o delito, compreendido como ente jurídico. Tá certo. Olha que importante. É o delito objeto de estudo preferencial? Porque o que diferencia um autor, o que diferencia um sujeito do outro, não é a sua condição biológica, todos os homens são iguais, é o ato. Eu ajo mal, você age bem, eu ajo mal, por aí vai.
Aí diz, compreendido como um ente jurídico, pois é, essa é a formulação de Carrara, do parágrafo 27 do seu tratado, do seu programa de direito penal, e ele diz, o crime é um ente jurídico. Olha como as coisas vão se encaixando. Por que Carrara diz isso? Porque Carrara era um criminólogo clássico, Francesco Carrara na Itália, que tinha a intenção de conter o poder punitivo do Estado, ou seja, de propor uma criminologia capaz de conter o poder absoluto do Estado. Então Carrara diz o seguinte, olha, é preciso construir uma teoria do delito que o compreenda como uma violação à lei. Então, crime é o que viola a legislação. Crime é o que viola a lei. Por que isso tem uma relação profunda com a contenção do poder punitivo do Estado? Porque só é possível haver crime quando um determinado delito, ou seja, o determinado mal agir, o determinado mau ato do indivíduo que podia agir bem, viola a lei posta do Estado, com todas as suas garantias. Eis aqui, portanto, na criminologia ilustrada, a primeira inserção assim, dentro do princípio da legalidade nos saberes penais e de todos os outros princípios de um direito penal liberal, de um direito penal humano, como proporcionalidade das penas, vide o que nós falamos sobre becaria, como um princípio de proporcionalidade das penas, um princípio de humanização das penas e por aí vai. Moral da história. Em Carrara, delito é um ente jurídico. E nos positivistas, aí delito é algo como um ente biológico ou, como mais propriamente dizem alguns, como um ente natural. Que aqui isso significa em termos de diferença. Na criminologia clássica, crime é violar a lei. Na criminologia positivista, crime é algo que existe já quase que dentro do meu próprio corpo, antes mesmo de eu cometer o crime. Portanto, um ente natural. Certo? Letra C de Creta, Escola da Criminologia Positiva tem como objeto de estudo os processos de criminalização. Está errado. Isto aqui só virará uma coisa importante para a criminologia a partir do século XX, quando começam a surgir as criminologias sociológicas e, portanto, quando começam os movimentos do giro sociológico da criminologia ou da ruptura sociológica da criminologia. Por quê? Porque aí a criminologia, que nós já examinaremos, do labeling approach, do etiquetamento, a criminologia crítica, a criminologia radical, passam a se interessar menos pelo ato, portanto, menos pelo delito, menos pelo autor do ato, que era o objeto dos positivistas, menos pela vítima, mas também pela vítima, só que mais pelas formas de controle social. E aí os criminólogos do século XX começam a falar, olha, mais importante do que estudar o criminoso é estudar o grupo social que diz que esse cara é criminoso e que diz que o que ele fez é crime. Isso muda tudo. A expressão processos de criminalização só vem começar a surgir no século XX. D de Delta, a Escola de Criminologia Crítica tem como objeto de estudo o delinquente. É por isso que eu te disse ali no início, né? Mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque a criminologia crítica é uma escola que surge ali em meados de 60 até 80 nos Estados Unidos, depois se espraia pela Europa, 1960 até 80, mais ou menos isso aí, que é hoje o grande ponto reflexivo do pensamento criminológico e é um ponto de utilização de uma metodologia amplíssima e hiper interdisciplinar que leva sim em conta no seu estudo o delinquente, o autor de delitos de infinitas formas. Por que a criminologia crítica estuda o delinquente? Porque a criminologia crítica se interessa por saber quem é aquele sujeito, qual é a posição dele no seu grupo econômico, qual é a posição dele no seu grupo político. Eventualmente a criminologia crítica também se vale da neurociência, é plenamente possível. Assim, a criminologia crítica é hoje a escola criminológica que tem a metodologia mais ampla e mais aglutinativa de todas. Mas é o objeto de estudo preferencial da criminologia do delinquente? Definitivamente não é. O preferencial é o controle social. Letra E de Eco. A criminologia radical tem enfoque exclusivamente na pessoa da vítima do delito. Negativo, tem um enfoque preferencial também nos sistemas de repressão social e de controle social, assim como nós veremos já na sequência. Moral da história, um dos temas fundantes nesse discurso histórico do pensamento criminológico é a aglutinação entre as escolas de criminologia e os objetos de estudo dessa mesma disciplina. A escola clássica é a primeira das escolas de criminologia, século XVIII, iníciozinho do XIX, e tem como objeto de estudo preferencial o delito. Escola positivista
é a segunda das escolas de criminologia, vem ali do século, metade do século XIX para frente, mais ou menos isso. Autores fundamentais são Lombroso, Ferri e Garófalo, entende o crime como um ente jurídico, e é uma criminologia determinística, que diz, olha, se você tem uma determinada cor de pele, você necessariamente praticará um crime. Se você praticou um crime e tem uma cor de pele X, você praticou o crime por causa da sua cor de pele. Aí vem Ferri e diz assim, se você nasceu num tal lugar, num certo contexto, numa tal família, e praticou um crime, você praticou o crime porque você tem esse contexto. Então, é a criminologia da etiologia, né, da causalidade do crime, que tem como objeto de estudo preferencial, aspas, o delinquente. Aí depois, no século XX, começam a surgir as criminologias sociológicas, como Lebling Approach, criminologia crítica, radical e outras, que vão dizer, olha, o objeto de estudo preferencial não é o autor nem o ato, é na realidade o controle social, e a vítima vira um objeto preferencial de estudo da criminologia, não que um objeto preferencial excludente dos demais, vimos isso, mas um objeto preferencial junto com os demais a partir de 1945 para frente, com o surgimento ou o fortalecimento da vitimologia como disciplina. Ok, próximo agora. Em 16 de agosto de 2023, faleceu o sociólogo americano Howard Becker. Na obra Outsiders, Estudo de Sociologia do Desvio, o autor analisa como os processos de criminalização produzem distintos critérios utilizados pelo sistema penal no exercício do controle social para definir quem deve ou não ser rotulado como desviante. Esta abordagem é denominada de letra C de Creta, teoria do Lebling Approach. Veja você o seguinte, a gente está falando de um sociólogo, Howard Becker, americano, que começa a escrever ali pela década de 60, produzindo obras relevantes, dentre as quais o estudo de sociologia do desvio. Tratava-se já de um criminólogo, de um sociólogo criminólogo, portanto, que já havia percebido que não se poderia estudar criminologia através da filosofia iluminista somente, através da ideia medicinesca, antropológica da criminologia positivista, mas sim o correto seria fazê-lo a partir da sociologia. Nós damos a isso o nome de giro sociológico da criminologia. Por quê? Porque toda a criminologia que vem antes disso é uma criminologia da etiologia nos positivistas e uma criminologia da abstração ou da filosofia do idealismo nos clássicos. Quando nós viramos do século XIX para o século XX, surge, sobretudo nos Estados Unidos, uma ideia criminológica que diz que tem que levar em conta o elemento social. E aí, dentro dos Estados Unidos da América, surge uma gama de teorias sociológicas da criminologia. O Lebling Approach é a mais importante delas. Existem outras várias, como as subculturas criminais, a escola de Chicago, que começa a ver, olha, tem que examinar o ambiente em que estão acontecendo crimes. As subculturas criminais vão dizer, olha, tem que examinar qual é o microcontexto cultural em que um indivíduo se encontra, porque talvez o que ele praticou seja um crime se nós levarmos em conta o valor cultural de uma sociedade, o valor cultural dominante do grupo social. Mas se nós levarmos em conta o valor cultural da sua microcultura, da sua subcultura, do seu microgrupo, talvez isso aqui não seja tão reprovável assim de acordo com aquele modo de ver. E uma dessas propostas é a proposta do Lebling Approach. Teoria da anomia, diz a letra A. Não pode ser, porque essa é uma ideia europeia francesa de Émile Durkheim, que é uma teoria funcionalista, ou seja, as letras A e B são muito próximas, à medida que a teoria da anomia é uma teoria funcionalista. Diz, basicamente, assim, todos na sociedade compartilham dos mesmos valores, todos num grupo social compartilham da mesma valoração, interpretam a sociedade da mesma forma, querem a mesma coisa. A teoria da anomia de Durkheim também é uma teoria sociológica, portanto faz parte do giro sociológico, mas uma teoria funcionalista. Por que é importante mencionar isso? Porque a anomia e os funcionalismos, seja de Durkheim, seja de Robert Merton, seja de Parsons, ou de quaisquer outros autores dessa natureza, são teorias do consenso, ou seja, dizem todas as classes sociais e todas as pessoas vivem juntos para o consenso
na interpretação dos valores, o consenso na interpretação da vida e também dos objetivos sociais. As teorias do Labeling Approach em diante são criminologias do conflito, porque partem de uma hipótese histórica distinta, e dizem, olha, o que liga a sociedade não é o consenso entre todo mundo, é a relação de poder, a relação de violência, portanto a relação do conflito. Desse modo, o Labeling e as criminologias sociológicas, a partir dele, como a criminologia crítica, a criminologia radical, são criminologias do conflito e não do consenso. Associação diferencial é uma hipótese criminológica que vem dizer, olha, o motivo fundamental para alguém cometer um crime é que em algum momento da vida dessa pessoa, essa pessoa se associou diferencialmente com alguém que produziu uma repercussão relevante ali no seu processo de tomar de decisão. E a teoria das janelas quebradas é uma hipótese sociológica segundo a qual, se você não conserta uma janela do prédio, todas as outras janelas de todos os outros prédios em breve estarão quebradas também. Em criminologia isso significa dizer, se você deixa de punir um microcrime, em breve você perde o controle da criminalidade de maneira geral e todo mundo vai estar matando, estuprando, latrocidando, roubando, destruindo de uma maneira maciça e terrível. Incumbe, então, ao Labeling Approach, enfim, toca ao Labeling Approach, a formulação dessa ideia dos processos de criminalização. E eles são divididos em 3 processos de criminalização. O processo de criminalização primário, que é o estabelecimento pelo legislador dos bens jurídicos a serem protegidos pelas normas penais. O processo de criminalização secundário, que é o processo de você, através dos juízes e do sistema de justiça criminal, concretamente levar as pessoas para a cadeia, concretamente, e a criminalização terciária, que é o efetivo cumprimento da pena e o efetivo exercício do poder punitivo contra alguém. Cada um desses processos tem um nível de seletividade estruturante. Cada um desses processos tem um nível de seletividade de acordo com os interesses das classes dominantes. E aí qual é o grande ponto da criminologia sociologicista aqui de Becker? É que ele diz justamente isso, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, se tem que levar em conta o dado sociológico, então nós precisamos discutir quem é que estabelece as leis penais. E Becker perceberá, quem estabelece as leis penais é a sociedade dominante, é quem faz parte dos grupos economicamente poderosos de um grupo social. Então por que já na criminalização primária há uma poderosa seletividade penal? Porque as leis penais não protegem bens jurídicos caros a todas as pessoas, mas sim caros à classe dominante. E criminalizando, portanto, pessoas das classes dominadas, se exerce, através do sistema penal, uma brutal seletividade política. A seletividade na criminalização secundária é ainda mais premente, ainda mais evidente, porque nem todo mundo comete crime e é levado ao poder judiciário, e na terciária também, porque nem todo mundo condenado vai efetivamente cumprir a sua pena. É na criminalização secundária onde nós vemos a maior repercussão, a maior densidade da seletividade penal, segundo Becker e Barata e outros criminólogos dessa natureza. Moral da história. Na obra Outsiders, o autor analisa como os processos de criminalização produzem distintos critérios utilizados pelo sistema penal no exercício do controle social para definir quem deve ou não ser rotulado como desviante. Letra C, sem sombra de dúvida, e a partir deste momento a criminologia passa não mais a se referir a criminosos, mas a criminalizados, que faz todo sentido. Se o objeto preferencial do sistema penal é o grupo que diz que você é criminoso, então o objeto de estudo é a criminalização de alguém e não o ato de cometer uma criminalidade. Entendeu o ponto? É essa a virada de chave. Próxima, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2021. No livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, que é a obra 1000 vezes citada, também relacionada ao etiquetamento e à teoria do Labeling Approach, e depois a criminologia crítica. Barata, ao apresentar determinada perspectiva teórica, explica que, para seus autores, perguntas centrais seriam aquelas dizendo respeito a quem é definido como desviante, que efeito decorre dessa definição sobre o indivíduo e quem define quem. O trecho citado se refere à perspectiva criminológica da teoria do
etiquetamento social. Letra C de cavalo. A teoria do Labeling Approach é também chamada de teoria da rotulação, teoria do etiquetamento, que diz, olha, se nós precisamos estudar o grupo social que diz que alguém é criminoso, nós precisamos estudar esse processo de criminalização, que na visão de Barata é um processo de colar uma etiqueta, portanto, etiquetamento. Colar a etiqueta de criminoso no indivíduo e a etiqueta de criminoso num determinado fato. Se nós queremos levar em conta sobre esse aspecto crítico, perguntas como: por que eu estou sendo definido como criminoso e aquele outro indivíduo não? Por que eu, que subtraio para comer, vou em cana, mas aquele que deixa de declarar 400 milhões de tributo não vai? Quem é que está estabelecendo as leis penais? É quem é pobre ou quem tem muito dinheiro? Quais os interesses por trás dessa lei penal? Qual a função político-econômica que criminalizar essa massa de pessoas desempenha no mundo real? E isso aqui protege bens jurídicos caros a toda a sociedade, ou isso aqui simplesmente protege um interesse econômico pronunciado de quem tem muito dinheiro? Moral da história: a criminologia do etiquetamento, que é uma das matrizes teóricas da criminologia sociológica, se interessa por cada uma dessas perspectivas e, portanto, por cada uma dessas questões. Criminologia dos poderosos não tem a ver com isso, é uma ideia que a letra A aqui, né, é uma ideia de, digamos, explicar os crimes do colarinho branco. Criminologia verde nada tem a ver, é uma ideia mais ligada à criminologia ambiental, dos crimes ambientais. Você não pode confundir isso com criminologia do ambiente, que é algo como a Escola de Chicago, que diz, olha, o ambiente, o lugar, os locais importam. Associação diferencial já vimos, e criminologia queer é uma subvariante da criminologia crítica, hoje bem moderna, que procura estudar o papel do sistema penal frente às questões de gênero, as pessoas transgênero, transexuais e outros. Portanto, letra C de Creta, etiquetamento social. Eu gostaria de destacar ainda para você uma específica particularidade que está aqui no nosso enunciado. Segundo Barata, é preciso perquirir que efeito decorre dessa definição de criminoso sobre o indivíduo. O etiquetamento, e a FGV já cobrou questões nesse sentido, produz efeitos mais negativos do que positivos sobre aquele que é rotulado como criminoso, na visão da teoria de Becker e de Barata, como, por exemplo, e essa é a mais importante dessas consequências, submetê-lo a um progressivo processo de dessocialização. Quando eu vou preso, eu desaprendo os valores sociais da vida em comunidade e aprendo os valores sociais da prisão. Portanto, isso é um processo de dessocialização com relação aos valores da vida comunitária fora do cárcere e um processo de ressocialização para aprender as normas da prisão. São normas da violência, são normas da dor, são normas incompatíveis com a vida de sociedade. Aí quando eu saio da prisão e volto, porque a pena um dia acaba, sem sombra de dúvida, já que nós não admitimos penas perpétuas de privação de liberdade, nem quaisquer outras, aí eu desaprendo os valores da... aí eu que já desaprendi os valores da vida em liberdade, e aprendi os valores da prisão, que são valores de violência e tal, saio da prisão e volto para dentro da sociedade em liberdade, já dessocializado da sociedade e já socializado com o cárcere. Isso só pode dar merda, né? Isso só pode dar zebra, e isso só pode, portanto, produzir mais crime, mais violência e mais desgraça. Portanto, a criminologia do etiquetamento é uma criminologia que percebe o dificílimo... na verdade, o dificílimo sucesso da hipótese criminal, né? Que é a hipótese, olha, punir faz um bem à sociedade. Portanto, eis aqui a base da criminologia crítica, que lá na frente vai dizer: punir faz mais mal do que bem à sociedade. Aí dentro dessa linha é que a criminologia crítica, a partir das décadas de 60 e 80, isso vai estar acabado, aprofunda um pouco a análise desses processos de criminalização, se fazendo uma pergunta que é relevante. Becker e outros perceberam, sem dúvida, que o processo de criminalização leva em conta esse etiquetamento. Uns são etiquetados, outros não. A criminologia crítica, depois, aprofundará isso para tentar responder por que uns são etiquetados e outros não, colocando dado econômico no meio. E aí nós vamos, então, seguir
agora numa questão da Polícia Civil do Amazonas, da FGV, que deu esse passo à frente. Diz ela, a criminologia crítica atinge o mais alto nível de maturidade analítica quando direciona sua preocupação não apenas para a crítica dos processos de criminalização ou dos mecanismos de controle social, mas também para a crítica do próprio direito penal e do sistema de justiça criminal como um todo. Sobre esse movimento de crítica ao direito penal, assinale a afirmativa correta. Letra A. O direito penal somente consegue atuar de maneira homogênea porque está submetido a um sistema de princípios que limita a sua atuação e confere racionalidade à produção normativa e à técnica legislativa. Sob o ponto de vista da criminologia crítica, está errado do início ao fim. Primeiro, o direito penal não atua de maneira homogênea. Ele atua de maneira seletiva. Seleciona alguns e não seleciona outros. E tem alvos preferenciais, pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas marginalizadas e sobretudo, a classe trabalhadora. A criminologia crítica compreenderá que o sistema penal é um instrumento basicamente a serviço de um sistema muito maior de controle social, que é um instrumento de controle político e de controle econômico. Portanto, o sistema penal serve a um modelo econômico X ou Y, de modo que nos modelos econômicos capitalistas nós teremos um específico sistema penal e nos modelos econômicos socialistas e por aí vai, nós teremos outro específico sistema penal. Num ou no outro, o sistema penal cumpre esse papel de servir a esse sistema econômico. Como a criminologia crítica é uma criminologia do capitalismo, a criminologia crítica percebe que o fator político essencial do capitalismo é o fator da sua seletividade, né? Nós temos classes que têm tudo, muito dinheiro, propriedade de meios de produção, e classes exploradas que nada têm. Então o sistema penal reproduzirá essa mesma vicissitude política. Ou seja, se o sistema econômico não é homogêneo, basta que nós pensemos na desigualdade de renda do nosso próprio país, o sistema penal muito menos será. Aí depois, sistema de princípios que limita a sua atuação e confere racionalidade à sua produção. A criminologia crítica não trabalha com essa ideia de que o direito penal é racional, muito pelo contrário, ele é muito mais irracional do que racional. Letra A está errada. B. O funcionamento da justiça penal é altamente seletivo também a nível de criminalização primária. O direito penal não protege todos os bens jurídicos de maneira igualitária, nem tutela os interesses de todos os cidadãos. Certíssimo. Já na criminalização primária, quando o legislador estabelece alguns bens jurídicos e diz, nós vamos proteger o patrimônio, nós vamos proteger isso aqui, nós vamos proteger o sistema tributário, a ordem econômica, o legislador está dizendo, nós vamos proteger os interesses de uma ou de outra classe. Então, já na criminalização primária, nós temos uma seletividade, porque ali o direito penal não protege todos os bens jurídicos de maneira igualitária. Protege alguns bens jurídicos, não protege outros, e nem, para usar os termos aqui da B, nem tutela os interesses de todos os cidadãos, tutela os interesses da classe dominante. Letra C de cavalo. Embora o direito penal seja desigual por excelência, está certo, essa é a exata expressão de Alessandro Barata, sua aplicação está vinculada a um critério de danosidade social e de gravidade das ações que permite uma tutela efetiva dos direitos. Isso aqui, do ponto de vista do direito penal, do princípio da lesividade, do princípio da necessidade da pena, está tudo certo, né? A gente compreende aqui categorias como a lesividade, como o bem jurídico, como a insignificância e outros. Do ponto de vista da criminologia crítica, isto aqui não passa de um discurso falacioso do sistema penal. O sistema penal diz, olha, é verdade, a danosidade social é o que determina a criminalização. Então, se você pratica um crime socialmente mais grave, você será mais duramente criminalizado. A criminologia crítica vai dizer, isso aí é um discurso ilusório do sistema penal, isso aí é uma função aparente do sistema penal. É uma função, portanto, manifesta do direito penal. É aquilo que o direito penal diz que vai fazer, mas, na verdade, na sua função real, não é isso que acontece. O critério fundamental para determinar a criminalização ou a não criminalização é a posição social de alguém e a sua alocação mais próximo dos estratos vulneráveis ou mais próximo dos centros de tomada de decisão social. C errada, portanto. D de dragão. Cadê? Tá. Por ser um sistema de normas estático, o direito penal é considerado uma técnica idônea de atuação estatal na... Cadê? Tá. Por ser um sistema de normas estático, o direito penal é considerado uma técnica idônea de atuação estatal na solução de problemas sociais, mas
Perdi. Mas falhas humanas e defeitos infraestruturais ou organizacionais tornam sua aplicação desigual e seletiva. Letra E de elefante diz: o sistema de justiça criminal é um mecanismo de exclusão social por excelência, mas não se comunica com outros mecanismos de exclusão social. Comunica-se, sim, com outros mecanismos de exclusão social. E aí a criminologia crítica também se propõe a analisar os outros mecanismos de exclusão social, ou seja, os mecanismos informais, os mecanismos econômicos, os mecanismos policiais, os mecanismos religiosos, os mecanismos, digamos, escolares e por aí vai. Veja você que um aspecto fundamental do livro de Barata, que caiu inclusive na minha prova para delegado de polícia, na minha prova objetiva, é fazer uma analogia e uma comparação entre os sistemas de controle social que um indivíduo sofre durante o seu período escolar e aqueles que ele sofre na prisão. E Barata faz várias comparações nesse sentido. A ideia básica da criminologia crítica é o sistema punitivo, o sistema penal formal, é um dos mecanismos políticos e sociais de exclusão social. Agora, o econômico é outro, tanto que a criminologia crítica, disse eu a você, é a criminologia do capitalismo por excelência. E o capitalismo na visão de Barata, que é a visão tributária do pensamento político de Marx, de Foucault e outros, é a visão que vai nos dizer, olha, o capitalismo é o modelo político da exclusão por excelência, que tem infinitos mecanismos de exclusão social, o sistema punitivo é só mais um. Ok, letra D é incorreta, letra D porque não é um sistema de normas estático, é um sistema dinâmico, está sempre mudando para se adaptar aos novos interesses e às novas demandas da classe dominante. Letra E incorreta porque sim se comunica com outros mecanismos de exclusão social. Moral da história, letra B de Bravo, correta. Funcionamento da justiça penal altamente seletivo também é nível de criminalização primária. O direito penal não protege todos os bens jurídicos de maneira igualitária nem tutela os direitos dos cidadãos. Letra B de Bravo, correta, é a nossa assertiva correta. Polícia Civil Rio Grande do Norte, 2021, FGV. Vários estudos indicam que a população carcerária brasileira é formada essencialmente por jovens pretos e pardos com baixa escolaridade e processados por delitos patrimoniais e relacionados ao tráfico. Parte da criminologia analisa essa dinâmica através das noções microsociológicas e macrosociológicas da ideologia de defesa social propostas pelas teorias conflituais. Negativo. A ideologia de defesa social é proposta pelas teorias da criminologia do consenso, porque dizem elas, se todo mundo quer a mesma coisa, quer contribuir para o mesmo sucesso da mesma comunidade, é preciso defender a sociedade. A criminologia crítica, e também é do Leblin, tal, que parte dessa ideia conflitual, vai dizer, olha, essa sociedade é uma merda, porque a sociedade é totalmente conflituosa, leva classes e pessoas a brigarem umas com as outras, portanto, não há que se defender a sociedade. Essa ideologia de defesa social, que é própria das criminologias tradicionais, Barata associa a ideologia de defesa social tanto com criminologia clássica quanto com criminologia positivista, está banida aqui das teorias conflituais. Cuidado com isso em prova, tá? Alessandro Barata, que vimos aí, foi cobrado na questão anterior, vai dizer, com muita razão, inclusive, que a defesa social é um ideário político-ideológico, tanto da criminologia clássica quanto da criminologia positivista. Todavia, você encontra por aí, por ali, por acolá, isso já caiu em prova também, a ideia de que é a criminologia positivista que é uma criminologia da defesa social. Toma cuidado com isso, é difícil. A Barata tem razão, sem sombra de dúvida, porque as duas criminologias tradicionais não questionam a ordem social. A criminologia crítica questiona a ordem social. E Barata, no seu livrinho, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, ele faz um paralelo, assim, que nos deixa muito claro que clássicos e positivistas são muito mais próximos do que dessemelhantes. Beleza, A está errada. B. Noção de criminalização primária, criminalização secundária e seletividade do tempo penal, proposto pelo paradigma etiológico errado. Paradigma etiológico é aquele que diz, olha, se você tem uma determinada cor de pele, um determinado status social, uma determinada herança genética, você cometerá o crime. E se você já cometeu, é porque você tem tais características. A criminologia da etiologia é a criminologia
tradicional positivista, e a criminologia crítica e do Labeling Approach é a criminologia pós-giro sociológico, 2 paradigmas aqui da criminalização primária, secundária e terciária. Portanto, o paradigma etiológico é o das criminologias tradicionais, que será rompido no século XX com o giro sociológico. C. Desigualdade e estrutura social propostas pelo modelo do consenso? Não. Se a gente está falando de desigualdade, de estrutura social, de criminologia crítica, vamos de novo ao enunciado, né? A gente está falando de uma, aspas, população formada essencialmente por jovens pretos e pardos com baixa escolaridade, processados por delitos patrimoniais, claro que são pobres, e relacionados ao tráfico, claro, porque é crime de gente pobre. Não é crime de rico. E quando não é tratado como tal, né? Você tem o sujeito do Leblon preso ali com 1 quilo de cocaína, sai na notícia. Jovem do Leblon é preso. Aí você tem um sujeito negro numa favela preso com 1 grama de cocaína, traficante de drogas é preso, né? Então, isso tudo ilustra a seletividade contra a qual se insurge a criminologia crítica, que é fundamentado, portanto, nesse juízo, na desigualdade política e na estrutura social. Isso pode ser atrelado à criminologia do consenso? De modo algum. Atrelado, sim, a uma criminologia do conflito e não do consenso. Porque você está falando de seletividade, está falando, isso aqui ferra uma determinada galera, beneficia outras. Conflito de classe, pô. Portanto, criminologia do conflito. Delta, subculturas criminais e adequação social, proposto pelo paradigma de reação social. E letra E, de criminalização primária, criminalização secundária e seletividade. Sistema penal proposto pela criminologia crítica, letra E é a correta, como nós já vimos. Subculturas criminais são relevantes também, mas nada tem a ver com essa ideia da seletividade. Não é que não tem, não é que nada tem a ver, né? É difícil falar isso, porque tudo tem a ver em criminologia, mas a letra E é a nossa assertiva correta. Tudo PCAM, Polícia Civil do Amazonas 2022. Vou passar um pouco mais rápido nesta aqui, porque ela simplesmente aprofunda aquela noção que nós já estudamos, de que, como percebeu o etiquetamento, como percebeu o Labeling Approach, o ato de rotular alguém como criminoso, digamos assim, gera nessa mesma pessoa e também de maneira estrutural na sociedade efeitos negativos. Então o enunciado traz aqui alguns dados, né, sobre torturas, maus tratos em estabelecimentos prisionais. E aí vem as assertivas. As violações, ele nos quer que marquemos a correta. Aí vem a assertiva. As violações de direitos humanos ocorridas dentro do cárcere não impedem que a pena de prisão cumpra sua função de ressocialização do apenado. Claro que impedem, né? Como não? Se nós estamos falando que, como diz aqui o informe do CNJ, existe dentro do cárcere uma brutal situação de violação de direitos humanos, de violência, como que isso ressocializa alguém? Não ressocializa ninguém, né? Então, claro que violação de direitos humanos ocorrida no cárcere impede que a pena de prisão cumpra essa função fugiu a palavra, de ressocialização do apenado. Letra A tá errada. Letra B de bola. Parte do processo de prisionalização do apenado passa pela construção de modelos de comportamento violentos, consolidando o afastamento dos valores das normas do mundo externo. É como nós vimos a proposta de Barata, esse processo de dessocialização, em que o criminalizado desaprende como viver em sociedade e aprende como viver na prisão. Letra C. A inserção do apenado em subculturas carcerárias violentas não contribui para o processo de estigmatização do egresso? Claro que contribui, né? Se você advém de uma subcultura violenta, você será estigmatizado como violento fora dali. Delta, realidade da violência e ilegalidades experimentada no cárcere está limitada ao estabelecimento, não ultrapassa a figura do apenado e nem o acompanha após a saída? Tá bom. Então eu vou preso hoje no cárcere, fiquei 20 anos, violência, estupro carcerário, aprendi a lidar com organização criminosa e quando eu saio do estabelecimento isso não tem nenhum impacto na minha vida, nem na vida de ninguém, né? Eu não saí mais violento por conta disso não, né? Tá bom, entendi. Pelo amor de Deus, né? Eco. A manutenção de uma cultura
de violência no cárcere contribui para frear o processo de construção de carreiras criminosas? Negativo. De acordo com Barata, isso facilita a criação das carreiras criminosas. De qual maneira? Pô, eu sou criminalizado por um furto, um delito de pequena importância. Entrei na cadeia. Na cadeia me meti dentro de uma organização criminosa para que eu pudesse ter uma comida melhor, para que o valentão da cela não me batesse, para que eu pudesse, sei lá, ter uma condição mínima de vida no presídio. Só que, para me filiar ali a essa galera, eu precisei prometer que quando saísse eu ia ajudar com alguma coisa, e aí isso vai. Então, a manutenção dessa cultura carcerária contribui não para frear o processo de construção da carreira criminosa, contribui para formar a carreira criminosa. Próxima, Defensor Público do Rio de Janeiro, 2021, questão bem interessante que poderia facilmente cair para delegado também na FGV. Prova da FGV 2021. O reconhecimento de que a categoria mulher não é e não pode ser tomada como um sujeito universal na medida em que abre espaço para assimetrias entre as próprias mulheres que se desdobram em silenciamento, colonização e assimilação de umas pelas outras, levou à construção de diferentes perspectivas criminológicas, dentre as quais é possível identificar. O que é a questão aqui? Ela está dizendo o seguinte, olha, não é possível trabalhar a mulher como uma categoria genérica dentro da criminologia. É preciso diferenciar mulheres e mulheres. Isso aqui é uma tendência nova da criminologia crítica ou das novas criminologias críticas, que é a especialização do seu objeto. A criminologia crítica se interessa pela mulher? Sim. Só que essa nova tendência de especialização ou de fragmentação do objeto coloca no âmbito da criminologia crítica a seguinte ideia: olha, é preciso fazer uma criminologia específica deste grupo de mulheres, depois deste grupo de mulheres, deste grupo de mulheres, porque cada grupo de mulheres sofre violências diferentes, responde ao sistema penal de maneira diferente e sofre os influxos negativos do sistema penal de maneira diferente. Então, a resposta correta só pode ser letra A, criminologia queer, que é a criminologia que se interessa pelo gênero, e a criminologia feminista negra, que é a criminologia, primeiro, feminista, que se interessa pelas mulheres, e negra, se interessa pelas mulheres pretas. A criminologia queer, portanto, terá um objeto de análise sobre um grupo específico de mulheres, e a criminologia feminista negra sobre outro grupo específico de mulheres, para que, assim, perceba as diferenças entre cada um desses grupos e, dessa forma, consiga estudar mais propriamente e com mais precisão a relação entre esse específico grupo de mulheres e a atuação do sistema penal. Letra A de alfa, portanto, a resposta correta. Polícia Civil de Santa Catarina, de novo, 2024, a partir de 94, sob a administração de Rudolph Giuliani, como prefeito de Nova York, implementou seu modelo de política criminal com vistas ao policiamento ostensivo nas ruas e a adoção de punições severas a contravenções e crimes menores. Este modelo veio a ser conhecido como modelo de tolerância zero, letra A. Sempre que você encontrar os três itens, na década de 90, Rudolph Giuliani e Nova York, policiamento ostensivo, etc., tolerância zero. Isso é um movimento político-criminal, um discurso político-criminal que basicamente olhará para o poder punitivo e vai dizer: é preciso expandi-lo. O poder punitivo faz um bem à sociedade. Então, quanto mais poder punitivo, melhor. Quanto mais criminalização, melhor. Quanto mais polícia, melhor. Quanto mais sistema penal, melhor. Quanto mais punição, quanto mais cadeia, melhor. Assim, tolerância zero para todos os crimes. Direito penal do inimigo é um modelo que você vai encontrar atrelado a Gunther Jacobs, o funcionalista sistêmico alemão. Não é nada relacionado a Giuliani. Política criminal atuarial é uma política criminal hoje muito mais vinculada também aos Estados Unidos, mas construída sob um viés crítico do professor Maurício Dieter. Nada tem a ver com essa ideia de tolerância zero, mas sim com valores preditivos de crimes e cálculos. Direito penal mínimo é o estrito contrário disso, né? É olhar para o poder punitivo e ver nele uma coisa ruim e tentar restringi-lo ao mínimo possível. E populismo penal é um movimento também relacionado à tolerância zero, mas não é propriamente a tolerância zero, certo? Então, letra A, a nossa resposta adequada. TRF1 2023, juiz federal, levando-se FGV também, levando-se em conta os princípios constitucionais que regem o processo penal brasileiro, corresponde ao que a doutrina brasileira nomeou de garantismo penal integral. Isso aqui é uma categoria surgida
no âmbito de um certo setor do Ministério Público Federal, na época do lavajatismo em alta no Brasil, que fez uma deturpação assim, de um conceito básico de Luiz de Ferraioli, para dizer o seguinte: existe no Brasil, em tese, um garantismo hiperbólico monocular, uma coisa errada do ponto de vista lógico, porque isso não existe em absolutamente nenhuma dimensão no Brasil, e uma noção, portanto, uma noção meio equilibratória de que dá-se no Brasil muita ênfase, muito respeito aos direitos fundamentais do acusado, mas pouca ênfase, pouca proteção aos direitos fundamentais da vítima e da sociedade. Então o garantismo penal integral seria esse modelo ideal em que os direitos das vítimas, os direitos da sociedade, os direitos do Estado, os direitos do réu são todos olhados com o mesmo rigor, e rigor no sentido com a mesma deferência e com a mesma proteção. Letra E, portanto, é a nossa resposta adequada. E por fim, a última questão, essa aqui é uma questão ruim, né, que a FGV optou por cobrar lá em Delegado de Santa Catarina, sobre vitimização secundária. Diz ela: vitimização secundária, como estuda a criminologia, atenta para o fenômeno da inércia da vítima para noticiar o fato criminoso aos órgãos de persecução penal. Na hipótese em que a vítima de um crime praticado com abuso de poder deixa de acionar os órgãos competentes por meio de represália, está-se diante da denominada cifra dourada, que é relacionada aos crimes praticados com abuso de poder ou arbitrariedade. E que a vítima, por medo de represália, não os leva ao conhecimento das autoridades. A questão que não avalia conhecimento de ninguém e cobra decoreba absolutamente sem sentido. Mas cifra dourada é a nossa resposta correta. Não confundir isso aqui com o conceito de cifra negra, né, que é aquela parcela de delitos que não são levados ao conhecimento das autoridades. Agora, vitimização em si é um tema bem relevante, e aí você precisa conhecer aqueles três conceitos básicos: vitimização primária, que é o sofrimento da vítima que é o sofrimento pela vítima das consequências diretas e imediatas do delito; vitimização secundária ou revitimização, que é o alargamento desse sofrimento pelos próprios órgãos do sistema de justiça criminal; e vitimização terciária, que é a falta de amparo social da vítima no seu seio social, familiar, quando ela é recepcionada novamente. Então veja como o Lebling Approach nos traz criminalização e vitimização como dois conceitos fundamentais. O terceiro desses conceitos essenciais, eu destacaria para você, é o conceito de prevenção. Prevenção primária, por meio de políticas sociais, antes do aparecimento dos sintomas do delito, geralmente por meio de direitos sociais. Prevenção secundária, atuação dos órgãos de segurança em locais específicos. Esse é o exemplo mais comum que a gente vê nas provas. E prevenção terciária, que é a efetiva imposição da pena privativa de liberdade. Boa, meu amigo, passamos um pouquinho do nosso tempo aqui, mas tá tudo certo, conseguimos estudar bem. Espero que tenha conseguido fazer contigo aqui um certo iter, desde os conceitos básicos da criminologia, passando pela sua história e por algumas das modernas tendências, através de muitas questões da Fundação Getúlio Vargas. Eu espero que tenha sido útil para você. Um abraço grande. Se você precisar de qualquer coisa, é só nos chamar aqui pelos comentários ou lá no Instagram, o @dedicaçãodelta, e também o @profRodrigoBarcelos com 2 L's. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Forte abraço, até lá.